Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e amparando também toda a sua família. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações, na experiência física, encerra-se em preparação incessante para a vida que será defrontado além da morte do corpo. Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Mensagem intitulada Fazei preparativos, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel. Estamos iniciando agora o programa Espiritismo em Marcha, trazendo notícias, informações do movimento espírita em nossa região. No final do programa, pelo telefone da Rádio Liberdade, você será convidado a interagir e a participar, tirando dúvidas, fazendo perguntas. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Do livro Caridade, trouxemos a mensagem do Espírito Sheila, intitulada Pão, Ouro e Amor. E assim ela nos escreve pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Aquele diz, isto é meu. Outro afirma, guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubila-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente, para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te angariou indiretamente os recursos preciosos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa que te sorri a fortuna. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriqueceram os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de aprendermos a buscar-lhe o paterno seio. E reparte com teu irmão do caminho os talentos que ele te empresta, na certeza de que, somente a preço da fraternidade infatigável e pura, subirás para a glória divina em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do amor eterno. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Espírita Revivendo Jesus, hoje, dia 2 de dezembro, último dia do evento. Presença hoje de Frederico Menezes, Severino Celestino e Clóvis Nunes, Braulio Bessa. O local é no pavilhão de eventos do Caruaru Shopping. Ingressos à venda no local. Todos estão convidados. Informações pelo site www.revivendojesus.com.br. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mediunidade gratuita, continuação. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com os ledores da boa sorte,
como também porque um obstáculo com cuja perenidade se lhe opõe é que se trata de uma faculdade absolutamente incerta, de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e por essa razão mesmo representa uma propriedade da qual, naturalmente lícito, é o seu possuidor tirar proveito. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Há mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela supervisão e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou a essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa e que deve ser praticada santamente, religiosamente. Há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto. É a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus trabalhos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Pode impor-lhe preço. O médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, não cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos de qualquer parte, menos da mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam deles uma escada por onde subam. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, Rua Cristóvão Colombo, 60, bairro Nossa Senhora das Dores. Reuniões públicas sábados e domingos, 4 horas da tarde. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Rua 25, número 96, Rendeiras, Antiga Coab 3. Ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos espíritos. Questão 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos? Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Resposta dos espíritos. A prece não pode ter um efeito de mudar os desígnios de Deus. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas, que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena. Se, por seu turno, ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar, se excitado pela prece, atrai, antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que serias culpado
não o fazendo por aqueles que mais necessitam. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, esta passagem. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e canilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Comentários do Espírito Emmanuel sobre esta passagem bíblica encontra-se na mensagem intitulada Que Despertas. E assim ele escreveu pelas mãos abençoadas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios da treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera peculiar que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção descobrirás a qualidade de tua sombra e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus. Será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão, 379, Bairro Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados, 8 horas da noite. Centro Espírita Lá de Jesus. Sede provisória, Colégio Municipal Álvaro Lins, sala ao lado do Ginásio Municipal. Reuniões públicas domingos e quartas, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E pelo telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar e interagir. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu gostaria de saber uma dúvida que meu tio desencarnou a semana passada de acidente, pegou a família toda de surpresa. Então, minha tia, irmã dele, chorou muito, muito. E depois do sepultamento, ela foi dormir um pouco. E quando ela estava dormindo, ela percebeu uma pessoa passando a mão na cabeça dela, no rosto. Então ela acordou apavorada. Então eu gostaria de saber, pode ter sido ele ou outro espírito tentando consolar ela. Tá bem, eu agradeço muito a participação. Acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. A doutrina espírita nos revela que a morte não termina com a vida. Na verdade, é a abertura de uma nova fase da nossa caminhada evolutiva. E que, do mesmo modo que quando nós viemos para a Terra, tínhamos aqui esperando por nós, normalmente, parentes, familiares que nos acolheram, quando nós voltamos para o plano espiritual, a possibilidade de também estarmos recebendo esse acolhimento é a mesma. Sobretudo se nós tivermos, durante a nossa encarnação, cumprido com os deveres, tido uma vida de relativo equilíbrio, aonde a presença do bem, da ajuda ao próximo e dos compromissos, sobretudo na esfera familiar, tenham sido realizados, é comum do outro lado sermos esperados. E como nós aprendemos, não é porque a morte foi por acidente que ela estivesse
desprogramada para ocorrer. Na verdade, possivelmente do lado de lá, já se sabia que isso estaria para ocorrer. É provável que tenha sido algum espírito ou familiar ou parente querido que tenha tentado, através desse gesto, manifestar a presença da intervenção e da misericórdia de Deus, que independe de crença ou religião. Então, eu entendo que essa experiência que a senhora citou deve ter sido a presença de algum parente, de algum amigo espiritual desencarnado que veio tentar trazer algum alívio e sinal da presença da intervenção de Deus na situação. Bom, estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Que Deus te abençoe, Soares. Esse programa é muito importante para a minha vida, para a vida da minha família. E que o Espiritismo é um amigo. Feliz aqueles que têm ele em sua caminhada, nessa existência. E eu queria tirar uma dúvida, Soares. A prece é o maior meio de ligação com Deus, ou nós temos outro meio de ter contato? Uhum. Eu agradeço muito aí a sua participação e divulgue aí o nosso programa. Acompanhe pelo rádio a nossa resposta. A espiritualidade, através, sobretudo, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, deixa bem claro para nós que o maior poder, a maior possibilidade de intervenção que a criatura humana tem na sua caminhada evolutiva, tem na prece a significação mais destacada. De todas as possibilidades que nós podemos erguer em termos de esforço evolutivo, o aspecto singular da prece acima de qualquer outro meio é bem destacado. Então, a força mental, aquela que vem através do pensamento, é uma grande força em nós. Mas quando esse pensamento se dirige à comunhão com Deus, através da prece, nós estamos exercendo o maior poder que nós temos aqui na Terra e fora da Terra. Porque no mundo espiritual também, os espíritos, nas suas intervenções, nas suas ajudas, eles utilizam muito do recurso da prece. Então é realmente o meio mais importante para nós atuarmos. Bom, quero voltar a lembrar aqui o telefone da Rádio Liberdade, 2103-1170, e o grande evento que está ocorrendo em nossa cidade, no pavilhão do Shopping Caruaru, que é o seminário Revivendo Jesus. Hoje, pela manhã e pela tarde, o seminário continua com as presenças de Frederico Menezes, Clóvis Nunes, Severino Celestino e o poeta Braulio Bessa, que estará aqui em Caruaru pela primeira vez, numa apresentação artística em nossa cidade. Então, esse evento inicia-se aí a partir das 8 horas da manhã e se estende até o final da tarde. Quem mora em cidade e circo vizinha aqui a Caruaru ainda pode aproveitar e vir prestigiar esse grande momento no movimento espírita de nossa cidade. Então, é o grande seminário Revivendo Jesus. Inclusive também com presenças artísticas, como a de Sibelius, que toca instrumentos maravilhosamente, estará hoje também aqui, pela manhã e tarde, lá no evento do Revivendo Jesus, no pavilhão do Shopping Caruaru. Não percam! Esse evento era esperado aí durante muito tempo e nós estamos hoje sendo presenteados por ele. É um trabalho de esforço conjunto da SEEC, da Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, e que nos dá essa oportunidade maravilhosa de passar todo o dia com o pensamento em comunhão com os objetivos mais elevados de nossa existência, que são os objetivos espirituais. Nós estamos aí chegando ao término de nosso programa. Tivemos alguma dificuldade no início do programa, mas no próximo domingo, 7h30 da manhã, com Espiritismo em Marcha, todos aí estão convidados. Muita paz para todos e até o próximo domingo.
Espiritismo